E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje, eu quero falar sobre um tema que ele é muito interessante, ele é muito conivente para a maioria dos empresários quando a gente fala de reforma tributária, tá? Quero falar de reforma tributária de novo aqui com vocês. Por que eu quero falar desse tema? Muito se fala hoje em dia sobre os mecanismos que a Receita Federal ela tem para conseguir tentar, pelo menos, né, combater a sonegação fiscal, independente se for no contexto da pessoa física, no contexto da pessoa jurídica, dependente do contexto. Eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, né, sobre a sonegação, a possibilidade de sonegação e talvez o fim da sonegação no contexto da locação. Montei um cenário, mostrei a minha opinião e hoje eu gostaria de falar com vocês o que eu tenho percebido com o advento da reforma tributária. O que eu percebi do que pode ser, no futuro, uma das maiores e melhores ferramentas de combate à sonegação fiscal que a Receita vem construindo, vem elaborando para instituir já no advento da reforma tributária, a partir de 2027 principalmente, e conseguir obter o máximo de arrecadação possível da IBS e da CBS, que são esses tributos que eu venho comentando aqui com vocês. Então vamos lá, que eu montei aqui um sistema para vocês entenderem o que eu estou dizendo, as ferramentas que a Receita está desenvolvendo, e você vai conseguir compreender muito melhor sobre essas ferramentas de combate à sonegação que eu percebi, que eu estou percebendo e o fisco está começando a desenvolver. Antes da gente entender qual é a funcionalidade, né, qual é a premissa dessas novas ferramentas, o interessante é a gente entender como que funciona uma operação de fornecimento de serviços ou de mercadorias, ou até mesmo de produtos, e a contraprestação no sistema tributário atual, pensando principalmente em tributo sobre o consumo. Eu trouxe aqui um exemplo de um incorporador imobiliário, que é onde eu mais trabalho, onde eu tenho mais habitualidade, mas você pode aplicar no seu contexto também, você é empresário de comércio, você é empresário de serviço, porque a lógica da operação ela é muito semelhante. Basicamente, a gente tem aqui um ecossistema de tributos atual, então a gente pensa em ICMS, a gente pensa em IPI, a gente pensa em ISS para prestações de serviços e a gente pensa em PIS e COFINS cumulativo ou não cumulativo, que são tributos que vão incidir sobre o faturamento, na maioria dos casos, deste fornecedor. São tributos que hoje eles são todos cobrados por dentro. O que isso quer dizer? Dentro do preço que esse fornecedor ele te cobra para prestar um serviço, para entregar ou produzir um produto, por exemplo, o preço ele é composto, né, o preço cobrado, o valor cobrado, ele é composto pelo valor da mercadoria e também pelo valor dos tributos. Então, em um valor só, ele cobra esses dois itens que eu falei: tributos mais preço pelo serviço, pela mercadoria ou pelo produto. Então, aqui eu trouxe, na verdade, um exemplo de uma aquisição de material para uma incorporação imobiliária. Esse preço fechado que esse fornecedor ele ofereceu para esse incorporador é de R$ 100.000. Então, esse incorporador ele vai ter uma contraprestação, ele vai pagar para este fornecedor de material R$ 100.000, e este valor de R$ 100.000 já compõe, como eu falei, o valor da mercadoria, o valor do ICMS ou do IPI, ou se tiver aí uma prestação de serviço, não for um fornecimento de material, vai compor o ISS também neste preço cobrado, nesses R$ 100.000 que eu dei de exemplo aqui. PIS e COFINS, que também são tributos sobre tributos que incidem sobre o consumo, também, de certa forma, eles vão compor esse preço que esse fornecedor está cobrando. Então, o fornecedor realiza o fornecimento, entrega o produto, entrega a mercadoria, e o incorporador, ele realiza aqui a contraprestação, que no fim das contas é o pagamento para esse fornecedor de R$ 100.000. Faz o Pix, faz a TED de R$ 100.000 e envia esse valor para o fornecedor. O fornecedor, por sua vez,
como ele faz para recolher estes tributos? Que na maioria dos casos, vence somente no mês que vem. PIS e COFINS, por exemplo, vence no 25º dia do mês subsequente ao mês de ocorrência desse fato gerador, desse fornecimento. ICMS e IPI tem outras datas, ISS depende do município, mas costuma vencer até o 10º dia do mês subsequente ao fato gerador. Então, o fornecedor ele recebe o valor da operação, como eu mencionei, e o valor destes tributos. Ele pode trabalhar da forma que ele achar melhor, do ponto de vista financeiro, o valor desses tributos, já que, por exemplo, ele tem 30 dias, 20 dias para fazer o recolhimento desse tributo. Então, ele pode fazer um investimento, ele pode usar como capital de giro, inclusive como um mecanismo de financiamento para custear a operação dele com essa quantia, com esse valor do tributo, e assim ele ganha, de certa forma, né, entre o recebimento do valor e o pagamento, ele ganha um fôlego financeiro. Então, ele pode fazer essa brincadeira, essa estratégia com este valor do tributo. O incorporador, por sua vez, como ele não é contribuinte de ICMS, ele não é contribuinte de IPI, na maioria dos casos, ele não é contribuinte de ISS, e o PIS e a COFINS, ou ele paga pelo regime cumulativo, onde não tem essa apuração de créditos, ou ele paga pelo RET, que também não tem essa apuração de créditos, todo esse valor que ele paga de tributo está dentro desses 100 mil reais, ele não pode recuperar. Então, todo esse valor, ele vai compor o custo deste terreno, deste estoque que ele está desenvolvendo. Vamos fazer um cálculo aqui na calculadora. É melhor, vamos para o Excel. Eu vou te mostrar essa questão do incorporador, ele agregar tributos dentro do estoque dele. E a gente dá continuidade depois desse exemplo. Então, eu abri esse Excel aqui para a gente conseguir entender, de forma bem resumida, como que funciona essa apuração cumulativa de tributos, nesse caso desse incorporador. É muito interessante a gente entender essa mecânica, porque a gente entendendo como que funciona a forma de apurar tributos hoje, quando a gente partir para a próxima forma, pensando em reforma tributária principalmente, vai ficar muito claro qual é a grande diferença. Você, incorporador, comprou aí alguns materiais que no total deram 100 mil reais. O seu fornecedor, ele te cobrou 100 mil reais. Só que quando você abre a sua nota fiscal, e quando a gente abre também a operação do fornecedor, a gente consegue perceber que desses 100 mil reais, a título de ICMS, você viu que você acabou pagando para esse fornecedor, mesmo que de forma embutida no preço, 17 mil reais. De PIS e de COFINS você pagou 2 mil reais e 6 mil reais. Então, esses 25 mil reais que estão dentro do preço cobrado pelo fornecedor é somente a título de tributos. Então, você, como você não pode recuperar esses tributos que você está pagando, como você não é contribuinte de ICMS, como eu falei, como PIS e COFINS, você ou apura na forma cumulativa, ou você apura pelo RET, onde não tem essa apuração de créditos, você vai englobar 25 mil reais que você desembolsou, que você pagou para o fornecedor dentro do seu estoque de imóveis. Isso vai agregar o seu custo de construção. Pelo outro lado, o fornecedor ele vai receber 100 mil reais e é como eu falei, esses 25 mil reais ele não precisa pagar no exato momento em que ele emitiu a nota ou que ele recebeu esse valor. Normalmente, estes valores de tributos eles vencem no mês subsequente ao fato gerador gerou este tributo. Então, o seu fornecedor ele tem 25 mil reais aqui que ele deve para o fisco, mas que ele pode manejar, que ele pode trabalhar como um capital de giro, como um financiamento para ele, enquanto ele não precisa pagar. Basicamente, essa é a mecânica que a gente tem hoje, uma mecânica cumulativa onde você, incorporador, quando você adquire uma mercadoria, inclusive um serviço também é aplicável, você engloba os custos tributários daquela aquisição ao seu custo do estoque e não recupera nada deste valor. Mas agora eu vou te mostrar como a reforma tributária ela mudou essa forma de apuração e como agora você vai conseguir
recuperar esse valor que você vai pagar para o seu fornecedor a título de tributo sobre a aquisição. Então, bora lá. Então, vamos lá. Eu já falei diversas vezes aqui no meu canal, mas como esse é um assunto muito novo e é um assunto muito interessante, eu resumo aqui para vocês de novo. Com o advento da reforma tributária do consumo exclusivamente, nós vamos perceber a extinção do ICMS, do IPI, do ISS, do PIS e da COFINS. ICMS e ISS eles serão extintos para dar lugar ao IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Não quero falar sobre o IPI aqui, tá? Não é o meu escopo de trabalho falar sobre o IPI. Futuramente eu posso até falar. PIS e a COFINS, eles também serão extintos já em 2027, tá? E eles vão dar lugar à CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Qual é o grande escopo, a grande alteração que a gente percebe aqui? São duas. Primeiro, a IBS e a CBS serão tributos cobrados por fora. O que isso quer dizer? Lembra que no exemplo anterior que eu mostrei aqui para vocês no Excel, os tributos ICMS, ISS, PIS e COFINS, eles estavam dentro do preço que você cobra, que o seu fornecedor ele cobra de você. Neste caso, com a reforma tributária, o valor do tributo ele será cobrado por fora do valor do preço. Então, quando você, fornecedor, por exemplo, emitir uma nota de R$ 100.000, que é o caso que eu coloquei aqui, inclusive, você terá como R$ 100.000 o valor da sua operação, o valor do seu fornecimento. Por fora será cobrado IBS e CBS. E um segundo ponto, que é um ponto muito importante de prestar atenção também, é o fato da não cumulatividade plena. O que isso quer dizer basicamente? Você, incorporador, ou você, empresário, que ser enquadrado como contribuinte regular de IBS e de CBS, a sua apuração agora ela não é somente de débitos. Agora você apura débitos e créditos. E onde estão esses seus créditos? Estão nas suas aquisições com os seus fornecedores. Vamos observar esse fluxo que eu montei aqui. Mesma questão, mesmo fornecimento. Eu não mudei o valor aqui. Eu supus que o valor cobrado ele continuaria sendo R$ 100.000, mas a gente viu que, como o imposto é cobrado por fora, esses R$ 100.000 você deveria tirar os impostos que você cobrava anteriormente. Então você teria que expurgar o valor do ICMS, do ISS, do PIS e da COFINS que você cobraria. Mas neste caso aqui, eu não vou fazer esse tipo de cálculo, eu vou supor que o preço cobrado continuou R$ 100.000. Então, o seu fornecedor, ele te cobrou R$ 100.000 para fazer esse fornecimento, para realizar esse fornecimento de mercadorias. Eu vou simular que a alíquota de IBS e de CBS nesta simulação é de 28%, que é uma média do que a gente espera do que seja lá em 2033, por exemplo. Você, incorporador, agora já sabe que você paga o tributo por fora e também segregado você paga o valor da operação. Então, quando o seu fornecedor ele te cobrar R$ 100.000 para entregar, para fornecer essa mercadoria, o tributo, nesse contexto, ele vai ser de R$ 28.000. Então, o seu fornecedor ele vai emitir uma nota de R$ 100.000 a título de operação e vai aparecer um tributo destacado de R$ 28.000. O valor total da nota, obviamente, ele vai constar em R$ 128.000. Estes R$ 128.000 você transfere para o fornecedor e ele, assim como na apuração anterior, na forma de apuração anterior, ele tem até o mês subsequente para realizar o recolhimento da IBS e da CBS desse valor que ele já recebeu por fora, mas não por fora como se fosse uma operação fria, né? O por fora que eu falo é o valor segregado do valor da operação. Então ele vai receber R$ 128.000. E aqui que está o pulo do gato. Lembra que eu falei que você não apura mais só débito, agora você apura débito e crédito? Então, para você, incorporador, apurar os seus créditos, você vai ter que identificar o valor destacado no documento fiscal que o seu fornecedor te enviou. Nesse caso aqui, são esses R$ 28.000. Então, você, incorporador, você teria
custo de obra efetivamente, R$ 100.000, valor de tributo que você vai poder recuperar de R$ 28.000. A gente tem aqui essa grande mudança em relação à forma anterior de se apurar tributo. E aqui tem mais um pulinho do gato. Para que você possa utilizar esses R$ 28.000 aqui, que são a títulos de créditos de IBS e de CBS, primeiro você vai precisar que o seu fornecedor ele emita a documentação fiscal. Tem que ser uma documentação idônea, tem que ter os valores corretos, os valores materiais, que representem de fato a realidade dessa operação. Então, esse é o primeiro requisito. E o segundo requisito é justamente essas ferramentas que eu mencionei que o fisco e o legislador ele começou a desenvolver para combater a sonegação. Além da documentação fiscal, para que você possa utilizar esse crédito, este valor destacado aqui de IBS e de CBS, ele precisa ser recolhido, ele precisa ser extinto para que você tenha essa liberação. Então, nesse fluxo aqui que eu apresentei para você, você só vai poder utilizar esse crédito de R$ 28.000 quando o seu fornecedor, e se o seu fornecedor, ele pagar estes R$ 28.000 para a Receita Federal ou para o Comitê Gestor de IBS. Se ele não fazer esse recolhimento, você não terá esta permissão de utilizar esse crédito. Então, só nessa metodologia, a Receita Federal ela mata dois coelhos numa cajadada só. Você concorda comigo? Por quê? Primeiro, a Receita Federal ela estimula o combate à sonegação, adicionando não uma ferramenta, mas sim uma condicionante para que você consiga ter abatimentos do seu débito. E segundo, ela joga esse problema para você, já que é você que vai ter que negociar, que você que vai ter que conversar, discutir com o seu fornecedor para que ele execute o pagamento destes tributos e libere para você a permissão de utilização desses créditos. Então, a Receita não só aumenta a possibilidade de combater a sonegação, como ela faz isso sem ter trabalhos operacionais, jogando a bomba, no fim das contas, no seu colo. Porém, o legislador, ele meio que já preveu, isso geraria muita discussão entre adquirente e fornecedor, entre incorporador, por exemplo, e o seu fornecedor, geraria muitos impasses. Então, o que que o legislador ele desenvolveu para conseguir amenizar esses impasses? Basicamente, foram criadas aqui no Brasil, pelo menos, duas ferramentas novas que você, adquirente ou incorporador, como é o contexto que eu estou mostrando aqui para você, você vai poder utilizar para que você não precise ter esses impasses, essas discussões com o seu fornecedor. Então vamos lá para a primeira ferramenta. A primeira ferramenta tem como descrição, basicamente, o pagamento do tributo pelo adquirente. E como funcionaria esse fluxo, essa ferramenta? É algo muito semelhante do que a gente tem hoje como a retenção de INSS, retenção de PIS, de COFINS, de tributos federais e municipais no geral. Mas como aconteceria esse pagamento pelo adquirente? Você, incorporador, está no mesmo contexto, tá? Um fornecimento de R$ 100.000, numa alíquota nominal de 28%. Então, a gente tem aqui um valor de IBS e de CBS de R$ 28.000. No lugar de você pagar o fornecedor tanto o valor da operação quanto o valor do tributo sobre essa operação, lembrando que é sempre por fora, você paga para o fornecedor do material somente o valor da operação, somente o valor que você pagou pelo material exclusivamente, que seriam os R$ 100.000. E os tributos, no lugar de você mandar para o fornecedor e o fornecedor ter que fazer esse recolhimento para te liberar esse crédito, você pode, você mesmo, emitir uma DARF referente a esses tributos, informando que é relativo a essa operação de fornecimento de mercadoria com este fornecedor, etc. Você mesmo emite essa DARF e você paga essa DARF, você como adquirente.
Fazendo dessa forma, você vai conseguir garantir, ao menos, que o débito dessa operação já está quitado. Tendo a documentação fiscal e a quitação do débito, você tem essa permissão de utilizar esses valores como crédito. Então aqui a gente percebe de forma muito clara. Vou até deixar um tempo aqui para você dar um print para você conseguir estudar futuramente esse fluxo, porque provavelmente você vai utilizar esse tipo de pagamento, tá? Porque isso vai te ajudar muito a ter mais créditos de forma mais célere, mas isso deixa muito claro para mim, pelo menos, o intuito do fisco, tá? Que é fazer você, primeiro, eh, denunciar essa operação para o fisco, eh, fazendo o recolhimento da guia. Você basicamente vai ser um X9, você vai denunciar essa operação no momento em que você faz o recolhimento da guia, e você também vai servir como ferramenta de combate à sonegação fiscal pela Receita. Não porque você quer, combater a sonegação fiscal, mas sim porque você precisa, apurar, você precisa liberar esses créditos de IBS e de CBS para que você consiga, abater dos seus débitos. Não para aqui, tá? A gente tem mais uma ferramenta ainda mais dinâmica, tá? Não é uma ferramenta nova, ela é nova no Brasil, mas ela já existe em outros países, e é o Split Payment. Vamos para esta próxima ferramenta. E aqui, basicamente, qual seria, o fluxo do Split Payment? A gente teria aqui agora uma instituição financeira intermediando esses pagamentos. O contexto também é o mesmo: R$ 100.000 de contraprestação de operação de mercadoria, R$ 28.000 de CBS e de IBS. Só que como funcionaria esse fluxo? Você, incorporador, no lugar de fazer dois pagamentos, um para o fornecedor e outro emitir a DARF relativa a essa operação e fazer o recolhimento, você vai mandar esse pagamento de 128 mil para a instituição financeira. Você vai vincular esse pagamento a um documento fiscal. A instituição financeira vai fazer esse cruzamento do que é valor de operação e do que é tributo, e ela vai fazer essa divisão, esse split. O que for relativo ao à operação, a instituição financeira vai enviar para o seu fornecedor. E o que for relativo ao tributo, a IBS e a CBS, a instituição financeira ela vai enviar, diretamente para o fisco, para a Receita Federal, para o Comitê Gestor de IBS, tá? Então, a expectativa é que num longuíssimo prazo, essa ferramenta, o Split Payment, seja o meio de pagamento mais comum entre adquirentes e fornecedores. Então, a gente percebe que a possibilidade de sonegação ela perde mais força ainda com essa ferramenta, já que vai haver a emissão da documentação fiscal, a não ser que você queira trabalhar na informalidade. Mas se você, está com essa proposta, então esse vídeo talvez não seja para você, tá? Aqui eu trabalho com quem tem esse objetivo de compliance, com quem gosta de trabalhar com conformidade e também com planejamento, buscando sempre pagar o menor imposto, o menor tributo dentro da legalidade. Mas como, a instituição financeira vai receber essa documentação fiscal e vai fazer essa vinculação, já vai haver o recolhimento desse tributo sobre essa operação de forma automática, né? Então aqui a gente já percebe que o legislador e o fisco já está desenvolvendo diversas ferramentas para combater a sonegação fiscal, tá? Se vai funcionar ou não, depende muito. A Receita Federal tem esse costume de, ter essa demora no desenvolvimento de ferramentas úteis de verdade. Então a gente pode, esperar que isso vá demorar um pouco, mas a gente já consegue perceber as intenções do fisco, com a reforma tributária. Para além de toda essa questão de combate à sonegação fiscal, a gente percebe um detalhe que ele é muito interessante. Lembra que lá no começo eu te falei que quando o fornecedor ele tem esse tributo por dentro, ele consegue de certa forma, trabalhar este valor do tributo até, a data do efetivo pagamento deste tributo, né? Agora, com essas duas últimas ferramentas que eu mostrei, pagamento pelo adquirente e o split payment,
Basicamente, isso não vai ser mais possível. O fornecedor, quando ele receber o valor, ele já vai receber líquido do imposto, tá? Então, se você tem esse tipo de prática, esse tipo de hábito dentro do seu negócio hoje, de ter esse valor aí de tributo como capital de giro, você precisa estudar esse contexto, planejar essa questão da reforma tributária para ver se isso não vai te impactar de forma negativa, tá? Porque você não vai ter mais esse valor para trabalhar no seu negócio. Ao passo que, por exemplo, você como adquirente, você também precisa se atentar, porque você vai pagar um valor independente da forma que você for pagar, seja direto para o fornecedor, seja você emitindo a DARF ou seja você usando o split payment. Você vai pagar o valor da operação cheia, você vai pagar pela operação, pela mercadoria, pelo serviço, vai pagar o tributo também, mas existe a possibilidade de você receber 100, né? Se você for um fornecedor, se você for um adquirente que paga com tributo e for um fornecedor de empresas que sejam contribuintes de IBS e CBS, por exemplo, essas empresas vão querer tomar crédito assim como você, tá? Essas empresas vão usar split payment, essas empresas vão emitir a DARF e te pagar o valor líquido também. Então você vai pagar o valor com tributo e vai receber 100. Então você percebe que existe um descasamento de fluxo de caixa, muito provavelmente. E aí, eventualmente, você pode apurar um saldo credor, a gente já entra nas regras de ressarcimento, por exemplo, que são outros termos, outros assuntos que eu vou trazer aqui também. Mas veja que a reforma tributária, para além de ser uma mudança na forma de apurar tributos, também será uma reforma que vai trazer uma mudança na forma de se planejar o fluxo de caixa. Então, agora o seu fluxo de caixa ele vai ser severamente impactado pela reforma tributária, a depender do seu modelo de negócio, do seu contexto, dos seus adquirentes e dos seus fornecedores, por exemplo. Então, eu tenho como ideal, eu tenho como entendimento de que você merece um contador especialista, um contador que esteja se aprofundando diariamente na reforma tributária para te ajudar a estudar o seu contexto, estudar a sua empresa, estudar o seu negócio como um todo e começar a planejar os próximos passos, pensando principalmente nesses novos tributos. Então, se você precisa hoje de um contador que já esteja posicionado, que já esteja preparado para te atender nesse contexto, eu vou pedir para você entrar em contato com o link de WhatsApp que está aqui embaixo e nele você vai falar diretamente comigo, Bruno Deiró. Eu estou, desde a publicação da emenda constitucional lá em 2023, me debruçando na reforma tributária, principalmente para quem trabalha no contexto da construção civil, mas não me limito a isso, tá? Então, eu tenho a capacidade de te ajudar a montar esse estudo, esse planejamento, pensando em IBS e CBS, tá? Que já começa a fase de testes em 2026, mas a cobrança efetiva de CBS, principalmente, já começa com os dois pés na porta em 2027, tá? Então tá chegando, o prazo tá ficando curto para você. Então entra em contato aqui pelo link de WhatsApp e vamos conversar para eu conseguir te ajudar. Se a mensagem ficou clara, se você entendeu bem essas formas de combate à sonegação e esse impacto no fluxo financeiro das empresas que a reforma vai trazer, vai mostrar para a gente, eu vou pedir para você deixar um like aqui embaixo. Comenta também o que você achou de tudo isso, dessas mudanças e se inscreve no canal para você não perder os próximos conteúdos, que vão ter mais conteúdo sobre reforma tributária assim nesse canal, tá? Valeu!